Queridos irmãos e irmãs, estamos já no 5º domingo da Quaresma, por isso vemos todas as imagens com o pano roxo, né? Os textos a partir de agora vão todos começar a falar já da morte de Jesus. E nós também vamos vivendo isso na liturgia, Jesus que vai vencer a morte, que vai se entregar por amor a cada um de nós, Ele que vencerá a morte com a ressurreição, dizendo que a última palavra não é da morte, mas Ele tem o poder sobre ela. E isso tudo Ele vai passar durante todo o período que nós vamos acompanhar na Semana Santa. Mas o importante para nós hoje, olhando para o Evangelho, falando da ressurreição de Lázaro, toca um aspecto importante, fundamental da nossa vida, aquilo que diz respeito a cada um de nós. Vemos que todas as leituras, elas tratam do tema da ressurreição. É um dos artigos da fé. A nossa fé, a fé católica, recebida de Cristo, passada aos apóstolos, transmitida à igreja, dentre as tantas verdades de fé, Jesus deixou muito claro que nós ressuscitaremos. Ele disse que por ocasião da sua segunda vinda, aqueles que estão mortos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Portanto, hoje para nós é importante nós refletirmos, porque vivemos no mundo, numa sociedade onde que parece que as pessoas não se preocupam com aquilo que virá depois da morte. Todo mundo quer viver. E não está errado, mas a gente não pode esquecer que nós também vamos morrer. Nós não podemos esquecer que a vida é dom de Deus, sim, mas que ela foi ferida pelo pecado, e que esse dom que Deus nos deu, que é a vida e seria para sempre, inclusive nós não deveríamos nem passar pela morte, nem pela dor, todas as misérias humanas que nós vemos acontecer no mundo, todas, não só as nossas misérias, mas a miséria da humanidade, toda a pobreza espiritual, a falta de Deus, o indiferentismo que a gente vê crescer no coração de tantas pessoas, vivendo como se Deus não existisse, né? Tudo isso entrou em nós pelo pecado. Então aquilo que deveria ser um prêmio, né, a nossa viver a vida e depois terminar e ser, voltarmos todos para o Criador de onde viemos. Esse era o plano original de Deus. Como diz Santo Agostinho, de Deus viemos, para Ele devemos voltar. Com o advento do pecado, a morte entrou, e a nossa salvação, ela ficou também um tanto quanto comprometida. No sentido que existe também a possibilidade de não se salvar. O texto de hoje fala, quando Marta e Maria, né, vão falar sobre Lázaro, veja como Jesus era próximo, era amigo de Marta e Maria. Isso é bonito também, um Deus que é amigo. Às vezes nós temos a ideia de um Deus que está tão distante, né? Um Deus que não seja próximo das pessoas, não é Deus. Pode ser um mito, pode ser um dos deuses que nós fabricamos. A Sagrada Escritura sempre mostrou Deus, Jesus é Deus, um Deus que se compadece. Vendo que o povo não tinha o que comer, Jesus disse, dai-lhes vós mesmo de comer.
Vendo que as pessoas estavam doentes, curou. Vendo o cego, nós vimos. Então Jesus sempre se mostrou um Deus compassivo, humano. Por isso a gente fala verdadeiro Deus e verdadeiro. Ficasse só naquela ideia de um Deus que não se compromete, um Deus que não olha para as dores, as necessidades, as feridas, as dificuldades das pessoas, seria tudo menos Deus. Ou um Deus que ficasse só lá em cima no céu. Esse não é o nosso Deus, não é esse o Deus que nós cremos, nem é o Deus da Sagrada Escritura. É um Deus que um Deus que ressuscita o amigo Lázaro. Um Deus que devolve ao cego de nascença a vista. Um Deus que faz o paralítico andar. O surdo, o mudo. Um Deus que realizou milagres, prodígios. Um Deus que perdoa a pecadora pública que a comunidade queria apedrejar, e ele, olha, antes, vamos fazer diferente, em vez de apedrejar e matar, matá-la, que tal oferecer o perdão? Um Deus que em vez de condenar e julgar as pessoas, faz o contrário. Está vendo? As misérias somos nós que fazemos. Impressionante. E tudo isso entrou em nós pelo pecado, por isso que a nossa natureza, ela também é fortemente inclinada para a maldade. E o texto de hoje, quando fala da ressurreição, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus vai, a primeira notícia que chega até Jesus é que Lázaro está doente. Na verdade, Jesus já sabe que ele está morto. Ouve, fica ainda 2 dias, e ele diz: essa doença servirá para que Deus seja glorificado. E nós vamos ver lá os amigos, os inimigos de Jesus, os judeus, os mestres da lei, os fariseus, foram consolar a família de Lázaro. Perderam Lázaro, estão tristes, e lá no velório, podemos assim dizer, começam a dizer: sim, viu, mas escuta aqui, esse tal de Jesus aí, ele não fez o cego recuperar a vista? Não poderia também ter feito com que já que ele é amigo de Lázaro, não poderia, ele que fez um cego enxergar, só não fez eles enxergar, né, que são os piores cegos, né? Fez um cego enxergar, mas eles que viam não enxergaram. Não poderia, debochando, não é a primeira vez que eles debocham de Jesus. Por que não permitiu que Lázaro morresse? Poderia ter feito com que, já que é amigo dele, para dizer que os amigos, como os inimigos de Jesus, também os amigos morrem. Mas Lázaro acreditou em Deus. Lázaro, diferente dos que debocham de Jesus, abriu o coração. Pois os que morreram com Cristo ressuscitarão. Quando Marta tenta intervir, Senhor, Jesus pede onde está o corpo, né? Mas Jesus manda abrir Senhor, já é o quarto dia, já está cheirando mal. Jesus disse: não disse, se creres verás a glória de Deus? E faz uma oração ao Pai, naquele momento diz: Pai, eu sei que sempre me ouves, sempre me escuta. Te peço não por mim, mas por aqueles que não creem, porque ali tinha muitos que não, para que pelo menos vendo acreditam. Já não acreditaram quando viram o cego, que Jesus devolveu a vista, disseram que ele estava com o capeta. Vamos ver agora o que eles vão dizer. Porque Lázaro está morto, já faz 4 dias, eles viram. Diz o texto, né? Que
Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram aquilo que Jesus fez, creram nele. Por isso que Jesus disse: eu te peço, Pai, não por mim, mas pelo menos para que vendo acreditem. Está vendo? Às vezes o milagre acontece também para aqueles que não creem, mas como uma demonstração do poder de Deus, para que pelo menos vendo, creem. Como também muitos milagres aconteceram porque a pessoa acreditou, o contrário também é verdadeiro. O milagre fez para ver se pelo menos através do milagre suscitava a fé naqueles que estavam ali. Diz que muitos judeus que tinham ido lá viram e acreditaram nele. Imagina, fazer um morto recuperar a vida, ressuscitar, não é qualquer um, só um Deus que tem esse poder de fazer com que uma pessoa que está morta ressuscite. Então, para nós é confortante, porque daqui a pouco nós vamos professar a fé, ou no creio, e nós, um dos artigos da fé, nós vamos dizer que nós cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Tem muita gente que esqueceu, só vive pensando que nunca vai morrer, e se vai morrer, só que vai morrer. Eu sempre digo, a única certeza que nós temos quando a gente morre é que o corpo vai para o cemitério. Padre, mas e a alma? Bom, não sei, não sou Deus para dizer. Eu sei que existe 3, e eu acho que vocês também sabem, né? Sabe ou não? Penso que sim. Sabemos todos que o corpo vai para o cemitério. Todos nós sabemos disso. E que lá ficará, e se depois de algum tempo, na quarta-feira de cinza, quando o padre coloca cinza, ele diz uma verdade que a igreja sempre ensinou: lembra que és pó e ao pó voltará. Se você já viu exumação de corpo no cadáver, depois de muitos anos, né? O que fica lá, senão o pó e a cinza? Tá vendo? E a alma? O corpo é perecível, a alma é imortal. E com a morte se dá a separação do corpo e da alma. A alma, como muitos acreditam por aí, e que não é ensinamento, ela não fica vagando por aí, achando um corpo para reencarnar. Não. Isso é tese, doutrina protestante. A igreja nunca falou de reencarnação. A igreja foi muito clara em falar de ressurreição, que é completamente diferente. A alma não fica vagando, perdida, não sabendo o que fazer. Não, isso é doutrina espírita, não é católica, não é nem de Deus. A igreja condenou, inclusive. E é bom que se diga, que tem muita gente, às vezes eu falo brincando, temos que cuidar, porque às vezes tem muito protestante dentro das igrejas católicas. Se não protestante, com a mentalidade protestante, com a cabeça protestante, que vem até comungar. Daqui a pouco, não sei se hoje ou amanhã, ou em outras igrejas, mas a mentalidade protestante, ela costuma às vezes sentar nos bancos da igreja também, viu? Não se assuste. Então peçamos ao Senhor que a nossa fé seja alicerçada na palavra de Deus. Acompanhemos, a partir da próxima semana, vamos já, domingo de Ramos, vamos entrar na Semana Santa, nós vamos meditando tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, a vida eterna, a salvação, a ressurreição que nos espera. É para lá que nós queremos que nossas almas se encaminhem quando não mais aqui estivermos. Louvado seja nosso Senhor.